Antes mesmo da gente começar a trabalhar no Lumina, teve um projeto que foi muito importante para o desenvolvimento do estúdio, que foi o Transmigration. E um evento que é muito importante para quem é da área de jogos, para a Long Night, foram as Game Jams, que são basicamente maratonas de desenvolvimento de jogos, em que você sozinho ou com uma galera vai encarar a empreitada de estar desenvolvendo um jogo, né, num curto período de tempo. Elas geralmente duram um final de semana, como é o caso da Global Game Jam, por exemplo, que é uma das mais populares. E sem contar que nelas, né, as equipes elas devem trabalhar no projeto do zero, geralmente seguindo um tema dado pela banca. E essa é uma boa oportunidade para experimentar mecânicas novas e estilos também, o que faz toda a diferença para quem quer expandir o portfólio e desenvolver suas habilidades. Muitas gems oferecem também premiações, o que faz uma diferença enorme para um estúdio que está começando. Você imagina você chegar num evento, se dedicar ao máximo e ainda ser premiado por isso. Poxa, demais, não? O Transmigration foi um projeto desenvolvido durante uma Game Jam chamada Sput Game Jam. Ela foi feita pela Game Jolt e começou ali em outubro de 2021, mais ou menos, e se estendeu até os meados de novembro. A Jam rolou bem no período do Halloween, e o nome Spoop já entregava um pouco sobre o tema, que era sobre trazer características bonitinhas, um pouco assustadoras, misteriosas para o seu projeto. E essa Jam teve bastante peso para o estúdio, porque durante o desenvolvimento do jogo, a gente pôde testar várias ideias que hoje, com o Lumina, a gente consegue enxergar como que elas acabaram influenciando diretamente em algumas das decisões e até mesmo para o rumo do estúdio. Então, por exemplo, foi no período dessa Jam que a gente conheceu muito daqueles que iam acabar fazendo parte do nosso time atualmente. Eu já tinha trabalhado com a Lê numa edição da Global Game Jam, mas o restante do time foi basicamente a nossa primeira oportunidade de trabalhar juntos em um projeto. Então, falando sobre Game Jams, durante elas você consegue estar bem próximo do que é a experiência de desenvolver um projeto de um jogo em um estúdio, porque ali você tem prazos, as coisas precisam funcionar e a equipe tem que saber lidar com feedback. Então, todo mundo precisa trabalhar para fazer as entregas funcionarem em benefício da direção do projeto. Então, na Game Jam, como a gente tem um prazo limitado, é tudo muito corrido, né? Às vezes é um pouco cansativo e estressante, mas assim, confia, porque é a melhor forma de você conseguir adquirir maturidade e desenvolver soft skills que você precisa para conseguir trabalhar numa produção real. A gente decidiu que para esse projeto nós faríamos um shooter de visão lateral online, baseado em batalhas de times de 3 contra 3. Então, para o visual, a gente trouxe um jogo 2D com a pixel art como estilo de arte adotado. E essa decisão ela foi tomada para explorar a experiência e as qualidades do nosso time, sem falar que o feeling que a estética retrô consegue evocar é uma coisa bem particular. Então eu acredito que os jogos indie, inclusive, eles cumprem um papel importante de renovação das propostas de jogos que são apresentadas para o mercado. Porque quando a gente fala sobre experimentação, é nesse segmento em que existe um grau menor de pressão e isso permite uma liberdade maior para trabalhar explorando a inovação nesses títulos. Não que exista problema nos jogos blockbusters, AAA, com gráficos realistas e narrativa cinematográfica, mas é importante que o público também tenha a liberdade de optar por experiências alternativas quando eles quiserem se divertir com os jogos. Mas, voltando para a Jam, né? Outra demanda que a Spoop apresentava era a produção de um jogo multiplayer. Embora a gente não precisasse desenvolver um jogo online, foi algo que a gente escolheu fazer. Então, como o prazo para a entrega nessa Jam era um pouquinho mais longo que na maioria, a gente decidiu arriscar e tentar trazer esse diferencial para o projeto. Então, falando um pouco sobre o Transmigration, né? No jogo, o player ele vai assumir o papel de um espírito guardião e a ideia central do game gira em torno de um evento chamado Festival da Transmigração, né? E nesse evento, os espíritos se dividem em 2 grupos e competem para guiar o maior número de almas antes que o portal para a travessia para os céus se feche. Tiveram alguns jogos que acabaram nos inspirando bastante, né? No desenvolvimento do Transmigration. O Magical Drop foi um deles. Ele é um jogo puzzle feito pela Data East e ele é bem conhecido pela versão que está disponível nos arcades da SNK, ou pelo menos que
que estava, né? Isso aí já tem algumas décadas. Então, o Magical Drop ele foi uma inspiração bem importante para ajudar a dar o tom das artes de personagem, a definir a cara do nosso Scoop Game. E no game design, inicialmente, a gente queria trazer alguns elementos de MOBAs, como Pokémon Unite, por exemplo, como o foco nos combates em rotas, os minions e o esquema de pontuação. Então, cada jogador pode escolher um dos 3 guardiões disponíveis na sua equipe, e o objetivo do jogo é a competição entre os times, né, onde o melhor jogador e com mais pontos se torna o grande guia espiritual. E o online, inclusive, ele acabou sendo uma das maiores dificuldades do projeto. Porque você imagina, fazer um jogo multiplayer online tendo só 2 semanas. Algo que a gente queria trazer era um cenário bem grande, com várias rotas para os jogadores se encararem, conseguirem mais recursos para avançarem na partida. Mas, infelizmente, isso acabou se mostrando tecnicamente difícil de executar. Porque você imagina, você tem 2 semanas para fazer um jogo multiplayer online. Então, uma das soluções foi acabar transformando o cenário em uma arena de combate, agilizando a gameplay e tornando as batalhas mais competitivas. E algumas mecânicas elas não saíram na primeira versão do jogo, como, por exemplo, foi o sistema de scoring. E isso tudo mostra o quanto a definição de escopo ela é importante para o projeto, principalmente quando a gente fala sobre o contexto das Game Jams. No final, a gente encerrou a nossa participação na Scoop Jam apenas com a função de Team Deathmatch, que é o mata-mata. E na sequência, a gente se dedicou a produzir uma atualização do jogo. A nossa experiência na Scoop Jam ela foi muito interessante, porque a gente conseguiu reunir uma equipe incrível para trabalhar no projeto. E a nossa intenção era dar continuidade ao que a gente havia iniciado ali no Transmigration. E após a Jam, a gente aproveitou para começar a trabalhar em uma nova versão do projeto, que dessa vez foi focada no modo offline, implementando algumas melhorias que a gente gostaria de ter incluído na versão original. Para essa nova versão do Transmigration, a gente se inspirou bastante em Towerfall, da Miniboss, que é um ótimo exemplo sobre como é possível a gente criar um jogo divertido, mesmo em um cenário mais compacto e com features reduzidas. A gente fez algumas melhorias gráficas, especialmente nas artes de personagem, substituindo assets de cenários, implementando algumas ideias que a gente gostaria que tivessem presentes na versão inicial, como classes diferentes, atributos específicos e projetos próprios para cada personagem. Com essa nova versão do game, a gente teve a oportunidade de estar realizando um evento presencial para apresentar o Transmigration para a galera. Levar um jogo para um evento e ver as pessoas reagindo pela primeira vez é uma sensação diferente. A gente fez uma visita em uma escola para poder apresentar a segunda versão do projeto. A gente falou um pouco sobre desenvolvimento de jogos, nós fizemos uma sessão de playtest e foi muito legal porque no final a gente recebeu alguns alunos que ficaram até o final do evento para poder dar alguns feedbacks sobre o projeto e também comentar um pouco sobre o que eles queriam ver nas novas atualizações do Transmigration. Então, surgiram ali ideias como Boss Raid, novas mecânicas para os personagens jogáveis, sugestão de itens cosméticos. Então, foram algumas coisas que eles mencionaram com relação ao que eles gostariam de ver. E uma coisa também muito importante que foi levantada nos feedbacks era da necessidade de melhoria dos controles, né? Como a versão inicial do Transmigration foi idealizada para funcionar no online, né, jogada pelo computador com mouse e teclado, para a gente encontrar um bom equilíbrio usando apenas o gamepad foi um desafio, né? Mas, para esse evento, a gente já teve uma boa ideia do que a gente deveria fazer para poder melhorar. Então, pela nossa experiência, eu super recomendo que quem queira atuar na área, que participe de Game Jams. Conheça outras pessoas que tenham a mesma vontade que você e que podem te ajudar nos seus projetos. Participe de eventos presenciais, leve o seu jogo, receba feedback da galera o mais cedo que você puder, porque isso vai fazer toda a diferença para o progresso do seu projeto, para o seu progresso e da sua equipe.